Você sabe o que é uma pesquisa quantitativa? Não? Então fica comigo, que depois da vinheta eu te digo. Fala, minha galerinha da metodologia, tudo bom com vocês? É tua primeira vez aqui conosco? Sinta-se abraçado ou abraçada, mas dá uma paradinha, vai aqui ao lado na tua sugestão, assiste as aulas anteriores e depois corre para o abraço. Hoje nós iremos estar iniciando o tipo de pesquisa parte 5.1. Por isso que é interessante que você vá até as aulas anteriores. E você que já está só à espera dessa nossa aula, nós já vimos que a pesquisa ela se divide em 5 grandes blocos. Então, quanto à natureza, quanto ao objetivo, quanto ao procedimento, quanto ao objeto e quanto ao nível. Em relação à natureza, nós temos o trabalho científico original ou resumo de assunto. Quanto ao meu objetivo, que também é conhecido como quais são os fins de uma pesquisa, então ela é exploratória, descritiva ou explicativa. Quanto ao procedimento, pode ser 100% teórico ou prático, então pode ser uma pesquisa fonte de papel ou uma pesquisa de campo. E em relação à pesquisa de campo, ela se detalha mais ainda. Então, quanto ao objeto, nós temos a pesquisa bibliográfica, quando caracteriza 100% teórica, e a parte prática pode ser a pesquisa de campo, a pesquisa experimental ou a pesquisa de laboratório. E por fim, quanto ao nível ou quanto à natureza, uma pesquisa ela pode ser quantitativa, qualitativa ou quanti-quali ou quali-quanti, ok? E hoje nós iremos estar iniciando já o nosso último bloco de tipos de pesquisa. Então vamos nessa? Então nós já vimos quanto ao nível, de acordo com a literatura, tem autor que só diz que são 2 tipos, ou é quantitativa ou é qualitativa. Tem autor que fala que tem um terceiro tipo, que é quando a gente une as duas. Eu gosto muito de trabalhar a pesquisa quali-quanti, que eu tanto demonstro que o fenômeno existe, quanto eu vou também tentar entender o porquê ele existe desse jeito e funciona no jeito A e não do jeito B. Mas hoje nós iremos estar apenas olhando para a pesquisa quantitativa, beleza? Em relação ao que seria a pesquisa quantitativa? Olha, o próprio nome da pesquisa quantitativa, lembra? Quantidade. Então, a pesquisa quantitativa, meus amores, é aquela que visa apenas comprovar a existência ou não do fenômeno, ok? Então eu só quero saber se a minha hipótese é verdadeira ou é falsa. Mas eu faço esse processo a partir de uma quantificação. Então é por isso que o foco da pesquisa quantitativa é justamente mensurar, fazer um levantamento, fazer uma descrição. Eu não quero entender o porquê está acontecendo o fenômeno desse jeito. Eu só quero te dizer que o fenômeno está acontecendo ou o fenômeno não está acontecendo. É por isso que o foco desse tipo de pesquisa é exclusivamente mensurar ou quantificar. Ok? Isso significa o quê? Que eu, enquanto pesquisador ou pesquisadora, eu só vou querer verificar e estabelecer um diagnóstico em relação ao contexto em que eu passei a me inserir. Vamos ao nosso exemplo para vocês conseguirem entender legal. Sou professora verdadeiramente do curso de biblioteconomia
Ministro a disciplina de representação descritiva, que é a nossa catalogação, para os alunos do terceiro período. Então, aqui na minha universidade, essa disciplina ocorre no terceiro período. Hipoteticamente, toda vez que eu vou chegar na sala de aula, eu encontro meus alunos assim, desanimados, tristinhos, cara de sono, cansado. E aí eu começo a perceber que por alguma razão essa minha galera está completamente desmotivada. E quando a gente olha na prática uma turma desmotivada, até você, enquanto professor, você também fica desmotivado. Não rende. A aula chega a meio-dia, mas não chega 11 horas, que é para acabar a tua aula, né? É uma coisa chata, é uma coisa maçante. E aí contamina, né? Lembra da uva, da fruta de uma árvore? Então, se eu tenho uma fruta que ela tá podre, a Bíblia manda fazer o quê? Cortar o galho inteiro. Por quê? Porque ela vai contaminar a árvore toda. Se tu chega numa sala e vê os alunos nesse estado deplorável, você acaba se contaminando junto. E aí você não faz com que o processo ensino-aprendizagem ocorra de forma qualitativa. Mas eu chego, me deparo, olho, passa a ter um problema real. Então, se é um problema real, a minha pesquisa, ela é básica ou ela é aplicada? Lembras? Toda vez que você tem um problema real e você tem que dar uma solução para ele, eu estou fazendo uma pesquisa aplicada. Quando eu vou fazer um estudo sem ninguém meter uma faca na minha cabeça, um revólver na minha cabeça, me obrigando a fazer aquilo, me deu um insight, eu quero começar a estudar, eu tenho uma ciência que pode ser chamada de básica ou também ela pode ser considerada de pura, ok? E nesse meu caso, hipoteticamente, vamos dizer que eu tenho realmente um problema real, seria uma pesquisa aplicada. Eu estou, na minha cabeça, eu passo a estabelecer uma hipótese. Por quê? Porque toda pesquisa não parte de um problema. Qual é o meu problema? Eu chegar na sala de aula e ver os meus alunos extremamente com aquela cara de enterro. E aí eu olho, e aí eu tenho esse meu problema básico, né? O que está levando aquela turma a ficar tão desmotivada? Né? Então, qual é o meu problema? Desmotivação dos meus alunos. Né? E a minha hipótese, eu tenho uma ideia na minha cabeça. Diante do contexto que eu estou olhando, eu passo a traçar na minha cabeça o seguinte achismo, porque a hipótese ainda é achismo. Eu acho que os alunos, os meus alunos, do terceiro período do curso de biblioteconomia, estão com aquela cara de enterro, por quê? Porque eles estão desmotivados. Por quê? Eu não sei. Eu sei que eu estou olhando um contexto e estou dizendo que eles estão desmotivados. A partir desse problema e a partir dessa hipótese que eu estou afirmando que eles estão desmotivados, eu vou fazer um estudo, vou fazer uma pesquisa. E ao final, eu vou te falar se a minha hipótese é verdadeira ou falsa. Se eu confirmo que eles estão desmotivados, hipótese verdadeira. Se eu vejo que aparentemente está naquele contexto, mas eles estão ok, acompanhando, belezinha, mamão com açúcar, chuchu beleza, hipótese é falsa, porque eles não estão desmotivados, não é? É aquela cara de enterro só por ter a cara de enterro, mas não estão desmotivados, não é? Então, se eu tenho o meu problema e tenho essa minha hipótese, eu já vou estabelecer um objetivo para eu começar a construir os objetivos específicos, o meu instrumento e o meu projeto e a minha pesquisa propriamente dita. Então, com base no meu problema, os meninos estão desmotivados, com base na minha hipótese, onde eu afirmo que eles estão desmotivados, qual vai ser o meu objetivo geral então? Tá aqui, ó.
identificar as razões que estão deixando os discentes do terceiro período do curso de Biblioteconomia desmotivados. Se eu fosse fazer mais específico, então eu ia colocar, identificar as razões que estão deixando os alunos do terceiro período do curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Amazonas desmotivados. Aí eu estou mais específico. Isso quando a gente for trabalhar o projeto, a gente vai trabalhar esse contexto, ok? Mas observe, meus amores, com esse meu objetivo, eu quero entender quais são as razões que estão levando à desmotivação? Ou eu só quero mapear as razões, as variáveis que estão levando à desmotivação? Eu quero entender ou só quero mapear? Aqui eu só quero mapear. Eu só quero elencar o que está levando o menino a ficar desmotivado. É o horário da aula? É a professora Guilhermina que é chata? É o conteúdo, a matéria, que é um pouquinho densa e, portanto, cansativa? É porque a professora Guilhermina, ela fala de uma maneira tão difícil que ninguém consegue compreender, então o processo comunicacional entre aluno e professor. Então eu quero mapear o que está contribuindo para o meu quadro de desmotivação. Até aqui tudo beleza? Tudo certinho? Tá? Então percebam, eu não quero descobrir o porquê ele está dizendo que a professora Guilhermina que é a causa da desmotivação. Eu não quero entender o porquê é o horário da disciplina que está me levando à desmotivação. Aqui eu só quero levantar as razões. Aí sim, é o horário, é a professora, é o conteúdo, ok? Tá? Então significa o que, meus amores? Que eu quero apenas, já que eu estou com foco numa pesquisa quantitativa, fazer o levantamento das variáveis que estão levando os meus pobres meninos e meninas a ficarem desmotivados. Isso significa dizer que, para mim, o porquê estão desmotivados não interessa. Não cabe à pesquisa quantitativa entender o porquê. Não é a ossada da pesquisa quantitativa. Beleza? Tá? Então, o que eu quero com essa minha pesquisa? Identificar se os meninos estão ou não motivados. Só e acabou-se. Eu tenho um fenômeno, desmotivação. E ao final da pesquisa, eu vou dizer para ti, a hipótese é verdadeira ou a hipótese é falsa. Se os meninos estiverem nesse ramo aqui, ó, completamente motivados, hipótese falsa, porque eles estão motivados. Eu achava que não estavam. Agora, se ao final da pesquisa eu chego a esse ponto aqui, hipótese verdadeira. Então, a função da pesquisa quantitativa é apenas identificar o fenômeno, comprovar que o fenômeno existe, desmotivação. Ou não existe, não tem desmotivação, mas eu só tenho o foco no meu fenômeno, ok? Então, é por isso que, de acordo com a Coelho, a pesquisa quantitativa quer dizer o quê? Quer dizer que por meio dela tornar-se-á possível o quê? Mensurar, medir e quantificar as respostas dos entrevistados, obtendo o quê? Os dados que vão ou confirmar ou negar a minha hipótese inicial, o meu achismo.
Então, a Coelho é bem clara quando ela fala isso, que a pesquisa quanti, ela só mensura, ela só quantifica as respostas. Então, se eu tenho 10 sujeitos, eu vou pegar a resposta dos 10 e vou sair quantificando. Se a minha alternativa só tem uma questão, eu tenho 10 respostas. Se é múltipla escolha, eu posso ter 20, 30 e assim vai embora, porque você pode selecionar 2, 3, quantas respostas quiser, ok? Então, como é que a gente faz a nossa pesquisa quantitativa? Primeiro, definir o problema. Toda pesquisa inicia por problema, meus amores. Sem problema não tem uma pesquisa. Então, define claramente qual é o teu problema. Depois que você define o teu problema, aí sim, vamos construir a nossa hipótese? Vamos afirmar ou vamos negar? Como eu afirmei que os meus meninos estão desmotivados, ok? Depois que a gente constrói a nossa hipótese, eu já tenho claro mais ainda o meu problema. Então eu posso confeccionar o meu objetivo geral, que foi o quê? Identificar as razões que estão levando os alunos do terceiro período do curso de biblioteconomia desmotivados. Então, elaboro meu objetivo geral. Depois que eu já sei o que eu quero, agora eu posso construir o meu instrumento, porque eu tenho que ir até os alunos do terceiro período do curso de biblioteconomia para poder levantar as informações para poder fazer um estudo, uma análise e dizer se a hipótese é verdadeira ou falsa. Então eu preciso construir o meu instrumento, tá? E como a minha pesquisa ela é quantitativa, as minhas perguntas vão ser perguntas fechadas. Ou vai ter uma única alternativa ou vai ter múltipla escolha, mas são questões fechadas. Eu não vou colocar questões abertas. Por quê? Porque eu não vou querer fazer a interpretação desse conteúdo ou do discurso, porque isso cabe à pesquisa qualitativa. E aqui eu só estou na pesquisa quantitativa. Depois que eu faço o instrumento, aplico o meu instrumento, é hora da gente fazer a análise desses dados. E como ela se dá por perguntas fechadas, eu uso exclusivamente métodos estatísticos. E aí sim, depois que eu faço toda essa análise, eu vou dizer se a minha hipótese é verdadeira ou se ela é falsa. Por isso que eu vou constatar ou refutar a minha hipótese. Agora, atenção, mais uma vez, a pesquisa quantitativa, ela visa apenas levantar a existência do fenômeno. Ela não quer entender o porquê ele funciona desse jeito, tá? A ossada da pesquisa quantitativa é só dizer se o fenômeno existe ou não, ok? Para eu fazer a minha pesquisa quantitativa, eu preciso necessariamente ter uma amostragem bem definida. E essa nossa amostragem, ela tem que ser representativa. Então, por que a gente diz que a amostragem a ser trabalhada tem que garantir um resultado representativo? O que será que isso quer dizer? Isso quer dizer, meus amores, que eu não posso pegar uma pizza, dividir em 8 fatias, como a primeira fatia, e vou dizer que a partir daí, todo o meu universo fez A ou fez B. Eu não posso pegar de uma sala de aula um único aluno que está desmotivado, vou lá, investigo o menino, faço entrevista, aplico o questionário, vejo que ele está completamente desmotivado e a partir desse um aluno eu vou dizer que a turma inteira, que é formada por 52 alunos, está desmotivada. Estão sacando? Então significa que para eu poder dizer
que a turma do terceiro período está desmotivada, eu tenho que pegar um número significativo, que de fato representa a minha sala. Então não cola aquele negócio 50% mais um, posso usar 10%? Posso usar 5%? Eu tenho que usar um número que realmente possa dizer que representa o meu todo, senão não cola, ok? Então por isso que para estabelecer o nosso universo e a nossa amostra, no meu caso, quem é meu universo? A turma do terceiro período do curso de biblioteconomia. Eu já estabeleci. Eu tenho 52 alunos na sala. Guilhermina, eu quero trabalhar a sala inteira. Posso? Posso. Aí eu vou usar o universo, que a gente chama de censo. Cara, 52 é muito. Então eu quero fazer uma amostragem. E aí eu uso, Guilhermina, a fórmula do Viegas, de 99. Ele apresenta a fórmula tanto para a população finita, no meu caso, eu tenho uma população finita, 52 alunos, tá? E uma população infinita, quando tu vais querer verificar os clientes de uma loja de conveniências. A pessoa entra, sai, tu lá sabe se a pessoa que saiu, que entrou é a mesma que, entendeste? Aí passa a ser uma população infinita. Então, de acordo com as nossas regras, nós temos aqui o nosso N minúsculo, que significa a minha amostragem. Então, aqui é isso aqui que eu vou dizer. Quantas pessoas lá da minha turma, do terceiro período, vai ter que fazer parte do meu grupo de sujeitos. Então, eu tenho o meu N grande, que é o meu universo, eu tenho lá as minhas 52. Vou deixar 52, porque eu acredito que são 54 alunos. Mas vamos dizer que são 52, tá? Então, a partir daí, nós temos o nosso sigma, a porcentagem complementar. O que de acha isso, né, Guilhermina? Então vamos lá. O nosso N, vocês já viram, que é justamente o tamanho da minha amostra. Depois que eu fizer todo esse cálculo, eu vou descobrir quantas pessoas eu vou ter que aplicar o meu instrumento. O meu sigma, que é este aqui, nada mais é do que o meu nível de confiança. Então você escolhe se tu queres o nível 1, 2 ou 3. Eu sempre uso o número 3, não é? Que vai me dar um nível de confiança de 95,7%. Mas aí, cada caso é um caso. Eu tenho o meu P, que é a minha porcentagem. Que a nossa porcentagem, sempre a gente vai usar 50%, tá? E a nossa porcentagem complementar, ela sempre se dá pela fórmula 100 menos P. E o nosso N é o nosso universo e o nosso Ezinho, que aparece aqui embaixo, é justamente o meu erro permitido, que varia de 3 a 5%, centímetro, de 3 a 5%. Eu uso também o número máximo, 5%. E aí a gente joga nessa fórmula e automaticamente ele vai me dizer quantos serão os meus sujeitos, onde eu vou poder dizer que o meu estudo é de fato representativo. O chato quando a gente tem um universo pequeno, quanto menor o meu quantitativo do universo, maior é o meu quantitativo de amostra. Então, nós tínhamos, se eu tenho 350 pessoas, eu tenho que entrevistar 168. Se eu tenho 52, então eu já sabe que vai ser quase no nosso limite também. E quando a gente não tem, Guilhermina, a população, como foi o caso que tu falaste, lá de uma loja de conveniência, aí a gente já usa esta outra formulazinha aqui, que corre para a nossa população infinita, ok? Lógico, você vai escolher a fórmula que você quiser. Eu uso esta porque eu gosto bastante. Agora, Guilhermina, eu não quero usar fórmula. Posso? Não, meu amor. Toda pesquisa tem que dar um resultado significativo.
Assim sendo, você, quando for estabelecer quem é o teu universo e quem é a tua amostra, você vai ter que ter um quantitativo. Aí, a partir desse quantitativo, é que vem o segundo passo. Como é que tu vai selecionar isso? Vai ser de forma aleatória? Vai ser de forma estratificada? Então, isso a gente vai trabalhar quando for lá para a nossa parte de projeto de pesquisa, ok? Mas o importante é a gente ter esse material, tá? Quando a gente estabelece o que é uma pesquisa quantitativa, que é justamente aquela que está focada na existência do fenômeno, quando a gente fala que precisa ter um número representativo, significa dizer, então, que a nossa pesquisa quantitativa apresenta característica específica. De acordo com Moretti, na verdade, a pesquisa quantitativa não apresenta só uma característica. A autora ela fala que apresenta várias características. Então vamos lá. A primeira, tem que ter clareza e objetividade. Por isso que eu não uso a qualitativa. Não vai ter o processo subjetivo. Sempre vai estar baseado, olha aqui, ó, na amostra, tá? Posso usar a população ou o universo? Pode, que a gente chama de censo. Ela visa o quê? Quantificar as respostas. Com que foco? Olha aqui, sempre verificar se a minha hipótese é verdadeira ou falsa. Então, eu vou validar essa minha hipótese. Ela coleta dados de forma concreta e quantificáveis. Então, por isso que eu não tenho pergunta aberta. Porque na pergunta aberta, eu dou a liberdade para o meu sujeito de dizer o que ele acha, por que ele acha, para que ele acha, né? E a gente não vai fazer isso. Eu só quero saber o que está levando à desmotivação. Só. Não quero saber o porquê. Como ele quantifica, ele vai usar procedimentos estatísticos. Obrigatoriamente, eu uso o procedimento estatístico para tudo, para levantar o quantitativo da minha população, da minha amostra, do meu universo. Eu vou utilizar o método estatístico para verificar as respostas dos meus sujeitos. Eu vou sempre estar com foco em dados numéricos. Ele permite classificar as minhas variáveis. Quem é a variável independente? Quem é a variável dependente? Quem é a variável intermitente? Ele consegue descrever as causas e os efeitos. Lógico, se eu vou estabelecer as minhas variáveis, eu vou saber sempre que a independente vai ser a causa, a dependente vai ser o efeito, não é? E ela vai servir também para trabalhar o quê? As medições numéricas. Isso significa dizer que, como ela se volta para as medições numéricas, ela não vai se voltar para as descrições verbais. Ou seja, o porquê, as causas. Não é minha ossada, ok? Eu só quero verificar que o fenômeno existe, ok? Então, a pesquisa quantitativa visa confirmar ou não o quê? A minha hipótese, a hipótese inicial. E essa confirmação ou essa negação da minha hipótese, ela se dá através de quê? Da quantificação. Eu não quero entender o porquê o fenômeno existe, e sim apenas confirmar a sua existência. E aí eu vou estar com foco exclusivo na existência ou não do meu fenômeno, ok? Tá? E aí, para a gente conseguir compreender melhor, eu fiz hipoteticamente um exemplo com a minha turma, mas eu trouxe para vocês dois casos reais. Então, o primeiro é uma dissertação que foi feita por Geraldo, que é intitulada Padrões de Produtividade de Autores em Periódicos e Congressos na Área da Contabilidade no Brasil,
um estudo bibliométrico. De acordo com o resumo desta dissertação, leiam comigo, meus amores, ele foi querer o quê? Analisar a produtividade científica dos autores. Onde? Em qualquer lugar? Não. Só em anais de congresso e periódico brasileiro. Então, quem publica em periódico internacional não era o foco do Geraldo. Quem publica em livros, capítulos de livros na área da contabilidade, não é o foco do Geraldo. Ele deixou bem claro, anais e periódicos nacionais, tá? E olha como ele colocou aqui, ó. O método utilizado foi a pesquisa descritiva, já que ele não vai mudar o contexto, não vai manipular as variáveis, ele só quer verificar a existência do fenômeno com análise, olha aqui, quantitativa. Então ele quis, ao final, dizer quem publica, quem não publica. É por isso que está aqui o resultado. Ele disse que existe uma padronização da publicação na área, tem uma predominância de autores do sexo masculino, porque ele colocou no instrumento qual é o sexo, masculino, feminino, não quer dizer. E ele viu que a maioria é do sexo masculino. Ele viu que tem um forte indício de endogenia das instituições nacionais. Ele diz que tem uma existência na concentração de autoria vinculada a poucas instituições que apresentam mais altas frequências em relação ao veículo de publicação. Então, a partir do estudo que o Geraldo fez, ele fez um diagnóstico acerca da publicação de autores e autoras na área da contabilidade, junto a anais e periódicos brasileiros, na área de contabilidade, lógico. Entenderam? O segundo caso, que também é um caso real, foi uma outra dissertação que já foi a Ana Patrícia que ela confeccionou, que diz o seguinte, ó, linguística contrastiva, estudo bibliométrico no contraste de PD e espanhol como língua estrangeira no Brasil, de 1988 a 2007. Percebam que a Ana já colocou aqui um período de tempo definido. Então, tudo que é antes de 88 e após 2010, para ela não interessa, não é objeto do estudo que ela se propôs colocar. E olha qual foi o objetivo geral do estudo da Ana: mapear as pesquisas realizadas em linguística contrastiva no Brasil, que enfatizava o contraste entre o PB e o espanhol. E aí, a partir disso, ela quer saber o porquê as pessoas pesquisam mais o PB e não o espanhol? Ou pesquisa mais o espanhol e não o PB? Não, ela só quer fazer um mapeamento. E acabou-se. Se ela quer só mapear, significa o quê? É uma pesquisa quantitativa. E olha o que ela colocou aqui. Ela encontrou 111 referências, onde tinha maior concentração no sul e sudeste. São dados quantificáveis que ela fez esse levantamento e vai concluir o quê? Que as universidades brasileiras desenvolveram importantes pesquisas nesta área em tela. Não quer saber por que é no sul, por que é sudeste, por que a região norte não publica, não quero saber, eu só quero fazer um mapeamento. Então, quando a gente fala que vai fazer mapeamento ou então um estudo bibliométrico, significa que eu não quero entender o porquê o fenômeno é estabelecido dessa forma. Eu só quero dizer que o fenômeno existe.
Ok, meus amores? Tá? Fechando então, quanto ao nível, a nossa pesquisa ela pode se dar de forma 100% objetiva, 100% subjetiva ou então de forma mista, como eu chamo. Hoje, nós vimos uma pesquisa 100% objetiva, ou seja, a pesquisa quantitativa, onde o objetivo desse tipo de pesquisa é apenas confirmar a existência do fenômeno. E aí, nós iremos, a partir dessa confirmação, validar ou refutar a minha hipótese. Na próxima aula, nós já iremos verificar uma pesquisa que é subjetiva. É aquela que nós chamamos de pesquisa qualitativa. E, posteriormente, a gente vai trabalhar a pesquisa que une os dois focos. Tanto eu confirmo a existência do fenômeno, quanto eu tento determinar, descobrir o porquê o funcionamento deste fenômeno está acontecendo desse jeito. Então, eu te convido para a nossa próxima aula vir cá comigo para a gente trabalhar a pesquisa qualitativa.